Hoje é a última aula dessa EBD acerca do diaconato. E, em certa medida, ela é uma aula bem importante. Por quê? Porque hoje a gente também vai apresentar para vocês como que nós faremos posteriormente tanto a escolha, quanto o treinamento e quanto a votação dos diáconos a seguir. Nesses últimos momentos, nos últimos meses aí, a gente conversou bastante, eu, Isaac e Diego. Eu também tive o privilégio de sentar com alguns pastores, amigos, e a maioria das vezes a pergunta que eu fazia para eles era sobre a questão do diácono, era, poxa, como é que vocês fizeram na igreja de vocês, como foi a escolha, como foi o processo, o que vocês seguiram, o que se exigiu da igreja, o que se exigiu dos candidatos a diáconos, e eu pude colher algumas informações aliadas também a leituras de livros e em paralelo com a confirmação da Escritura, e acredito que a gente tem, em certa medida, um modelo que atenda a nossa igreja, mas que também atenda a historicidade e, sobretudo, respeite as Escrituras diante disso. Quando a gente pensa sobre a figura do diácono, às vezes a percepção que vem à nossa mente é o quê? Parece que a Escritura fala pouco sobre. Parece que a Escritura não abrange de forma tão grande quanto nós gostaríamos. Mas a verdade é que ela é suficiente. Aquilo que a Bíblia fala sobre o diácono é o suficiente que ela quer que as igrejas saibam, que o povo de Deus conheça. Se ela não é mais exaustiva, como talvez nós gostaríamos que fosse, é porque também, em certa medida, você tem uma liberdade no exercício, na função dos diáconos, em alguma medida. E isso é parte de igreja para igreja. Em algumas igrejas, os diáconos têm uma funcionalidade, em outras têm outra. Isso, em certa medida, não é um problema. Nós passamos aí, essa é a 6ª semana. Quero fazer um resumo bem breve para gravar aí no coração de vocês o que nós fizemos até aqui. Nós introduzimos esse período lá com aquela pregação de Atos 6, onde ali então nós olhamos qual foi a necessidade, qual foi o momento em que surgiu os diáconos, e algo que deve ficar claro para nós é o quê? Os diáconos surgiram como um ofício perpétuo, ok? Os diáconos não surgiram apenas como um problema da igreja em Atos, não. Obviamente tinha algumas circunstâncias, um problema que existia lá, crescimento numérico, as queixas e murmurações dentro da comunidade devido a um problema de distribuição de alimento entre as pessoas, e a incapacidade física, por exemplo, dos apóstolos e dos presbíteros, de lidarem, atenderem, resolverem sozinho isso. Mas, em certa medida, isso é um reflexo que naturalmente vai acontecer em todas as igrejas pós-apostólicas, por exemplo. As igrejas vão crescer, as igrejas vão passar por problemas, os problemas vão gerar murmuração e crises dentro da igreja. E como a igreja lida com isso? A igreja lida executando e exercendo oficiais, para que eles auxiliem e trabalhem com isso. Aliás, esse foi o resultado do que a igreja fez. E aqueles diáconos, então, eles auxiliaram a igreja no quê? Para guardar a unidade da igreja, para administrar e zelar por aquilo que a igreja estava arrecadando e distribuindo, e atender de forma mais assertiva, de forma mais correta, as demandas e as necessidades da igreja. Dentro disso, os apóstolos e bem como os presbíteros da igreja tinham mais liberdade para o quê? Para desempenhar as funções a qual a Escritura fala tão diretamente. Em específico, o ensino e também a oração. E isso permitiu que a igreja crescesse de forma mais saudável, e o próprio texto de Atos vai dizer isso para nós, que então Deus foi acrescentando e a igreja foi crescendo. Nós olhamos um pouco a história do diaconato na história da igreja, e é importante nós fazermos isso. Essa foi a 2ª aula, onde a gente fez um panorama e olhou, poxa, como é que foi lá na igreja primitiva, como é que foi ali na era medieval, o que aconteceu na reforma, e em si
acho que o mais importante para nós é a gente também fazer um diagnóstico da igreja moderna. A igreja moderna tem muitas virtudes, muitos acertos, muitas coisas boas, mas a igreja moderna, em alguns momentos, ela vive um pragmatismo, ou seja, ela olha para o quê? Para o mundo, para as empresas, para o sucesso dos negócios, e ela tenta trazer esses valores e essas virtudes quase como sendo um padrão bíblico. E esse é um grande problema, né? O equívoco, por exemplo, de achar que o diácono é o grande empreendedor, é a pessoa que sabe fazer todas as coisas. O equívoco de achar, por exemplo, que o diácono é aquele que é a pessoa que tem o mais sucesso no mundo empresarial e por meio disso e por causa disso, ele vai ter então sucesso no mundo eclesiástico. Isso é um grande problema, né? Lembrando, nós não estamos administrando uma empresa, ok? Nós não estamos administrando uma empresa. Os valores empresariais, a meritocracia que é empregada, por exemplo, no meio de planos de carreira, é muito bom, mas nem sempre encontra fundamento nas Escrituras. Então a gente tem que tomar um cuidado disso. Um cuidado de que deve haver em nossa mente, em certa medida, essa dicotomia. Uma dicotomia de que o mundo tem certos padrões, o mundo gere a sua existência de uma forma, mas não necessariamente essa forma deve gerir a existência da igreja. Esse deve ser um ponto muito até caro para nós, muito cuidadoso para nós. Porque, na medida em que nós absorvemos uma cultura secular para liderarmos a cultura do reino de Deus, nós transformamos a igreja, ou seja, essa embaixada do reino de Deus, em uma espécie de uma secularização eclesiástica. E esse é um grande problema. Isso é algo que acontece muito hoje. Aliás, eu estava lendo um livro sobre isso, e uma das perguntas do livro, que o livro estava debatendo, é: por que a igreja dos nossos tempos é tão secular? E a gente às vezes olha a igreja e fala assim: poxa, ela é tão secular, ela está tão mistificada com parâmetros totalmente anticristãos. Por quê? Porque nós estamos trazendo para dentro da igreja um modelo de sucesso que nunca foi implementado pela igreja. E esse deve ser um cuidado nosso. Então nós não podemos olhar, por exemplo, para o diaconato dessa forma. Na terceira parte, que foi até a aula que o Diego nos deu, e é muito interessante a gente gravar essas coisas, nós olhamos ali então as qualidades de um candidato a diácono. A gente não pode confundir qualificações bíblicas com tradições humanas. A Bíblia expressa claramente as qualificações que devem ser encontradas tanto num diácono como numa diaconisa. A Bíblia vai testemunhar isso. Em Atos nós temos lá 3 pontos: bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Em 1 Timóteo nós vamos ter outros: dignos, homem de palavra, não amigos de muito vinho, não amigos de lucro desonesto, alguém que apega-se ao mistério da fé, consciência limpa, não caluniador, sóbrio, confiável, marido de uma só mulher e governa bem os seus filhos e a sua própria casa. Preste atenção, vocês serão responsáveis, por exemplo, pela escolha e votação de pessoas. E essas características devem ser um raio-x no olhar de vocês acerca dos futuros diáconos da nossa igreja. A ideia, a brincadeira que eu faço é pensar assim: essa pessoa tem cheiro de diácono, come como diácono, vive como diácono, tem essas características, sabe? Porque se vocês como igreja não souberem naturalmente o que a Bíblia expressa acerca de um diácono, provavelmente as nossas escolhas e as nossas decisões não estarão pautadas num crivo bíblico. E esse deve ser um grande cuidado para nós. A carta, por exemplo, de Paulo a Timóteo, quando está tratando acerca do diaconato,
né? Paulo não está preocupado com proatividade, em certa medida, não que o diácono não deva ter. Paulo não está preocupado, por exemplo, com as redes sociais da pessoa, com ela ser uma pessoa muito bem conhecida, ou famosa, ou algo do tipo. Paulo não estava dando atenção aos valores mundanos, às prerrogativas da época. Pô, será que ele é um bom cidadão romano? Será que ele tem essa característica aqui dentro desse momento? Não. Deus se preocupa mais com o caráter do que até mesmo com as habilidades. Esse deve ser um cuidado nosso. Por quê? Na nossa mente meritocrata, nós estamos mais às vezes preocupados com as habilidades do que com o caráter. A gente gosta de fazer acontecer. Não é verdade? A gente vê, cara, aquela pessoa faz acontecer. E se ela faz acontecer, ela deve ser reconhecida. Mas será que essas eram as prerrogativas do texto bíblico diante disso? E obviamente que é importante as pessoas fazerem. Mas o caráter, a boa índole e, por exemplo, as palavras que o próprio Paulo aqui instrui a Timóteo nos deixam claros. Na aula da semana passada, o Isaac falou um pouquinho acerca das áreas de atuação da diaconia. Tem um livro que a gente leu juntos, e ele traz ali um breve esboço, e serve isso como uma ajuda para nós, onde ele fala que os diáconos servem as mesas, servem a mesa da igreja, e elas também servem de alguma forma aos presbíteros para que eles possam desempenhar a sua função. Os diáconos, eles em primazia são servos. A palavra diácono significa servo. Num âmbito geral, todos nós somos servos, ok? Todos nós. Cristo se identificou como o maior servo. Ou seja, a palavra que o próprio Jesus atenuou a si mesmo era diáconos. Ele se chamou dessa forma. Ele se identificou. Ele disse, olha, o maior entre vocês é o que mais serve. E ele foi o que mais serviu. Ele veio em serviço. Ele veio para, aqui vai ser no português não vai ficar legal, mas vou usar o termo, ele veio para diaconizar. E aquele que me segue deve servir como eu servi. Ou seja, a característica de todo cristão em essência é serviço. É porque fomos servidos pelo grande mestre, então agora nós servimos. No entanto, todavia, porém, acredito eu que nós devemos olhar esse princípio nos diáconos que escolheremos. Pessoas que têm prazer de servir. Pessoas que não são vitimistas, que ficam, eu fiz, e agora ninguém me reconheceu, e agora não aconteceu, e eu... Não. Pessoas que voluntariamente têm o prazer, têm essa atribuição, e em certa medida eu acredito nisso, porque trata-se de um ministério eclesiástico determinado pelo Senhor. Deus capacita com dons e Deus vocaciona pessoas para esse ministério. Ok? Vamos repetir isso para nós. Deus capacita com dons e Deus vocaciona pessoas para esse ministério. Assim como Deus é o próprio que vocaciona e chama pessoas para o ministério de presbíteros. Deus vocaciona e chama pessoas para o ministério de diáconos. E por que isso é importante? Porque os oficiais eclesiásticos, eles não se autopromovem, ok? Eles não chegam aqui na frente e falam, olha, eu sou um diácono e vocês devem me respeitar como diácono. Ou eu sou um presbítero e vocês devem, a pessoa se autoproclama, ela se auto-intitula. Não, dentro do meio bíblico, o que nós percebemos é o quê? Sempre há participação na escolha dos seus oficiais. Isso é um princípio elementar. Isso é muito importante.
Os oficiais bíblicos, eles são escolhidos pela comunidade. Portanto, se nós não nos atentarmos àqueles que nós percebemos vocacionados, nós podemos fazer má escolhas. A Bíblia vai tratar de alguns dons, por exemplo, dom de misericórdia, dom de serviço, dom de administração. Isso vai estar, por exemplo, em alguns textos bíblicos, como Romanos e 1 Coríntios. Eu acredito, particularmente, que alguns desses dons estão totalmente conectados com a vocação e a figura do diácono. São atributos divinos, são características que é perceptível que é o próprio Espírito Santo de Deus produzindo nessas pessoas, capacitando-as para a edificação dos santos e o ministério de edificação do corpo de Cristo. Assim, por exemplo, como o presbítero. Você vai ver o dom de ensino, alguns outros dons que estão relacionados ao ministério de presbítero. Ou seja, se nós não conseguimos perceber essas características e esse depositar de Deus para a edificação daquela pessoa específica com vocações que o céu promove, nós devemos nos perguntar se aquela pessoa deve ser então escolhida ou não para isso. Ou seja, a misericórdia, o ato de se compadecer, o ato de realizar pelo próximo, cuidar do próximo, fazer coisas pelos próximos, isso é parte do ministério diaconal. O ato de servir, de se colocar à frente, de olhar as necessidades, de se preocupar, de se antecipar diante disso, é parte. O fato de sabedoria, administrar, por exemplo, os diáconos vão ser responsáveis, em certa medida, pelo patrimônio da igreja, pelos recursos financeiros da igreja, pelos recursos físicos da igreja, pelo espaço, por essas coisas. Se essa pessoa, vamos lá, falo isso com respeito, não consegue administrar por vezes a sua própria casa, os seus próprios recursos financeiros, a sua vida é uma bagunça, como ele vai administrar os recursos do Senhor? Você percebe como isso está associado diretamente? Então, os diáconos precisam ter essas características. Os diáconos atendem a igreja com papéis específicos dentro da congregação, auxiliando em ministérios, liderando pessoas, preparando as coisas para que, Isaac falou bastante sobre isso semana passada, a função do diácono é promover que o culto público não seja diluído, que os oficiais responsáveis pelo culto tenham liberdade de ministrar e estar ali. Eles devem estar atentos a essas atividades para garantir a ordem, a segurança e o exercício da adoração. Da adoração. O diácono se preocupa com isso. Isaac deu o exemplo, do estacionamento, de outras as coisas. Várias coisas podem interferir na vida comunitária do povo de Deus, no preparo das coisas do culto, e essa deve ser um cuidado. E aqui nós poderíamos falar outras coisas, como proteger a unidade, solucionar conflitos, mas eu não vou me estender a muito deles, e vou aqui ao ponto de hoje. 1 Timóteo 5, 21, 22, diz assim para nós. Presta atenção nas palavras de Paulo a Timóteo. Aqui nós estamos chegando no final da carta. Paulo deu diversas orientações a Timóteo, diversas direções a ele. E agora Paulo então vai dizer a Timóteo de forma categórica: eu o exorto. Eu o exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade. E não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Meus irmãos, olha as palavras de Paulo a Timóteo. Se você for ler a carta toda,
Paulo vai dizer para Timóteo como ele deve estabelecer os presbíteros, os diáconos, o cuidado das viúvas, o cuidado com os mais velhos, ou algo do tipo. Paulo dá instruções a ele. E Paulo não está dando essas instruções para Timóteo, falando assim, Timóteo, se tu achar legal, se tu achar que é válido dentro da tua igreja, Timóteo, se você achar que é bacana aí em Belo Horizonte, ou aí em outros lugares, se você achar que cabe dentro da sua cultura, você faça isso. Não, Timóteo, Paulo não está falando isso. Paulo está exortando solenemente, diante de Deus, diante de Jesus e diante dos anjos eleitos. Você percebe o caráter desse chamado, por exemplo, de Paulo a Timóteo? Paulo não estava falando para Timóteo, dizendo para ele, olha, se der para fazer, faça. Se caber dentro da sua oportunidade, realize. Não. Paulo está dizendo, observe essas instruções, sem parcialidade, e não faça nada por favoritismo. Isso aqui é um chamado para a igreja, não é verdade? Um chamado para os líderes, por exemplo, para os presbíteros que lideram a igreja, em certa medida. Na escolha dos oficiais, nós não podemos ser parciais. Ou seja, observar algumas coisas e tampar os olhos para as outras. Pensar que a característica daquele oficial pode ser somente algumas coisas e não outras. Ou, em certa medida, optarmos por um favoritismo. Tipo, eu gosto daquele irmão. Ou, presta atenção, a igreja gosta dele. A igreja gosta dele. A igreja acha ele bacana. Acha ele legal. Essa não é a instrução. Você entende? E até deixa eu falar algo para vocês aqui, bem categórico. Talvez nem todos vão gostar de algumas escolhas. E está tudo bem. Se eles tiverem as características de um diácono, se eles demonstrarem índole, caráter, desejo de servir. Você percebe como isso é importante? Paulo está exortando. E por fim, ele nos diz ali no verso 22, não se precipite. Não se precipite. E esse não se precipitar é o que fundamenta, por exemplo, o que vou falar um pouco para vocês de como será agora, daqui em diante, o que faremos na escolha dos diáconos. Primeira coisa, nós faremos em fevereiro do ano que vem uma apresentação de algumas pessoas. Então a gente agora tem um tempo, ok? A gente tem um tempo como igreja. A gente tem um tempo como igreja para quê? Para vocês observarem as pessoas. Não observar com o sentido de, tipo assim, querer quase ser um chefe ou algo do tipo, mas com carinho, com amor, com respeito, estarem atentos aos seus irmãos. A primeira coisa que a gente fez como igreja em relação à questão do diácono foi o quê? A gente conversou sobre isso dentro do presbitério. Nós precisamos ensinar a igreja. A igreja precisa saber o que a Bíblia fala acerca de um diácono. A igreja precisa ter certa lucidez diante disso e falar, olha, agora eu sei, se eu ver, eu digo, eu acho que ele é um diácono. Lembra? Tem cheiro de diácono. A igreja está conhecendo. Então agora a igreja vai fazer o quê? Vai observar. Tanto a igreja quanto o presbitério. Lá em fevereiro, o que nós faremos? Nós faremos uma indicação, em primeiro momento, de 6 a 8 pessoas. Por que a 8? Porque talvez tenha alguns casais diante disso. Nós, como um presbitério, faremos uma indicação e aí então nós vamos ouvir a igreja nesse primeiro momento. Nós vamos passar uma lista. Nesse momento não vai ser uma votação em assembleia, ok? Não vai ser a assembleia. A ideia é que a igreja indique pessoas. O que essas pessoas precisam ter? Elas precisam ser membros da igreja e nesse primeiro momento elas precisam ser membros desde a primeira assembleia. Desde a primeira assembleia. A maioria das igrejas que eu conversei, por exemplo, eles estipulam um tempo
2 anos, 1 ano, 3 anos. Todas as igrejas estipulam algumas regras, né? A pessoa precisa ser membro, precisa estar determinado tempo. Nesse primeiro momento, serão pessoas que estão desde a primeira assembleia. Então, essas pessoas poderão ser indicadas pela igreja. Nós faremos uma sugestão. Nós, como presbítero, nós estaremos atentos aos candidatos qualificados, às necessidades específicas, e nós, então, recomendaremos alguns nomes à igreja. E aí nós vamos passar uma lista, isso vai ser virtual, aqueles Google Docs lá, e aí a igreja vai fazer o quê? A igreja vai indicar algumas pessoas diante disso. E aí então nós vamos observar quais foram as pessoas que foram indicadas. Após isso, o que faremos? Uma entrevista com o diácono, como sugere, por exemplo, alguns textos bíblicos diante disso. E essa entrevista ela vai ser em que formato? Nós vamos perguntar se a pessoa mora perto, mora longe, gosta disso? Não. A gente vai ler o texto de 1 Timóteo 3:8, sobre as características de um diácono, e vamos perguntar para ela: você tem algum vício? Você é apegado, por exemplo, a muito vinho? Você tem problemas financeiros diante disso que te desqualifique? Né? Como que é a sua relação com a sua esposa, esposo? Como que é esse vínculo familiar diante disso? Existe alguma coisa que te desabone, que não seja interessante, por exemplo, para a igreja, que você sirva nessa função? Você é alguém de consciência limpa? Como é a sua vida? Como é isso? Então, a igreja, junto ao presbitério, vão sugerir pessoas e o presbitério vai entrevistar essas pessoas. Vai se aprofundar no caráter, na situação dessas pessoas. E se essas pessoas não serem aptas diante do caráter, nós não colocaremos ela em votação para a Assembleia, porque não faz sentido. Porque os presbíteros têm essa prerrogativa. Eles precisam realizar o serviço deles. Né? Não é porque nós votamos e por aí vai afora. Não. Lembra, em Atos, o que aconteceu? Após eles escolherem, eles apresentaram aos apóstolos e aos presbíteros. Esses, então, reconheceram e com um sinal de autoridade, oraram por eles e impuseram as mãos. Antes daquelas pessoas serem colocadas ao ofício, elas foram sujeitas aos outros oficiais que faziam parte da igreja. E esses oficiais entenderam que aquelas pessoas deveriam, então, serem ou não colocadas como oficiais dentro da igreja. Então, nós faremos essa indicação, nós ouviremos a igreja, nós entrevistaremos as pessoas, e aí, meus irmãos, agora que vem o negócio brabo. E aí nós teremos um prazo de 3 meses, aonde nós, do presbitério, vamos capacitar essas pessoas com a confissão de fé e com outros elementos que nós entendemos ser necessário para que aquelas pessoas sejam formadas e treinadas ao ministério diaconal. Então essas pessoas, elas vão ter que entender que elas vão passar por um treinamento. A confessionalidade, em específico a nossa confissão de fé batista, essa vai ser um meio pelo qual nós vamos introduzi-las, essas pessoas, para o ofício de diácono. Por quê? Porque o diácono, ele deve se apegar ao mistério da fé. Não é alguém ausente de conhecimento bíblico. Não é alguém desconectado da confessionalidade, por exemplo, da igreja. Não é alguém que não carrega em si conhecimento do evangelho. Como que um diácono vai exercer a sua função se ele não consegue orar pela uma pessoa, dar uma palavra pela uma pessoa, ajudar as pessoas, tanto com o servir, quanto com o ministrar? Se você lê Atos 7 e Atos 8, após a escolha dos apóstolos, você tem a figura de 2 pessoas, Estevão e Filipe. Ambos, em sua função de diaconia, ministravam. Lembra? Estevão estava pregando ao povo e foi apedrejado. Filipe, Deus o levou lá ao eunuco Etíope. Lembra? Filipe era um dos escolhidos como diácono. E estava lá correndo
do lado da carroça do eunuco, estava ensinando para ele a interpretar Isaías. Se isso não fosse necessário, a Bíblia não colocaria como um fato importante deles, como uma característica importante deles. Pessoas que conheciam a fé que professavam, que conheciam o ensino que praticavam. Então, durante esses 3 meses, nós vamos fazer esse processo de orientação, formação, treinamento. Após isso, após esse período, então, fevereiro, março, abril, maio, após esse período, nós então vamos trazê-los em votação para a igreja. Pastor, por que tudo isso? Porque o texto bíblico nos fala, não se precipite em erguer as mãos sobre os oficiais. Deixa eu falar algo para vocês. Aqui a gente está quase encerrando, hoje é pouquinho, tá? Isso é uma segurança para a igreja. Você entende? Isso não é uma das coisas assim que talvez algumas pessoas não entenderam na nossa comunidade. Nós não levantamos nenhum líder ministerial, desde o começo. Desde o começo. Eu sei que alguns ficaram chateados, alguns ficaram bravos, alguns não entenderam, há bagunça em algumas coisas. Mas por quê? Porque, meus irmãos, viver dentro de uma cultura que levanta líder, destitui, substitui, bota outro, vem outro, joga um sobre outro. Cara, isso é doentio. Quantas pessoas já foram machucadas no meio da igreja diante dessa realidade? De que a gente precisa fazer acontecer. A gente precisa fazer a máquina funcionar. A gente precisa colocar pessoas. E isso não é saudável. Não é saudável. Não é saudável para a igreja, não é saudável para nós, não é saudável para as pessoas que por vezes são colocadas dentro de um cargo que talvez elas não foram testadas, não foram reconhecidas pelo corpo, e isso machucou elas mesmas lá na frente. Isso trouxe um prejuízo sobre elas diante disso. Então, o fato de esperarmos é um fato de cuidarmos diante disso. E presta atenção em relação à Assembleia, que é o último passo. O propósito da Assembleia não consiste em mera formalidade. A igreja tem o verdadeiro freio de emergência diante dessa situação. Mesmo quando os presbíteros estão no volante, a igreja tem a autoridade sobre eles nesse sentido de dizer sim ou não. Tem a prerrogativa de conduzir a igreja de forma saudável. Pode ser que nós façamos todo o processo e chegue aqui no dia e talvez algumas dessas pessoas que estão nesse processo para se tornarem diáconos vivenciaram alguma coisa equivocada, estão com um caráter errado e a igreja precisa exercer a sua autoridade de dizer sim ou de dizer não. Eu estava conversando com o Fabinho, da Cidade 5, lá em São Paulo. Ele foi uma das pessoas que eu perguntei. Ele passou por um processo muito similar ao nosso, uma transição de uma denominação para outra. E esse ano apenas que eles foram estabelecer os diáconos, e eles levantaram, se eu não me engano, 9 pessoas, e na Assembleia aprovou apenas 6. Tá tudo bem. Você entende? É parte. E se nós não fizermos um processo correto, presta atenção nisso. Se nós chegar aqui, vamos colocar 50 candidatos, e todo mundo vai se votar, as pessoas vão ficar frustradas. As pessoas vão olhar, mas por que eu não fui? Por que o fulano foi? Por que tal coisa? Por que isso? Por que aquilo? É um cuidado que a gente deve ter. Nós, como Assembleia, devemos ter esse cuidado. Pastor, qual o número de diáconos que a nossa igreja, por exemplo, deve ter? Em suma, ouvindo a alguns irmãos e pastores, é uma média de um diácono a cada 20 a 30 pessoas, para vocês terem uma noção mais ou menos. Então, por exemplo, hoje a gente tem cerca de 180 membros. O ideal
seria que a gente tivesse ali de 6 a 9 pessoas, nesse sentido. Essas pessoas, elas, além de serem responsáveis, ok, pelas demandas, pelas situações, a ideia é que elas também estejam atentas às pessoas da igreja. Né? Elas tenham ali talvez um grupo de 20, 30 pessoas, que elas estejam atentas. Se eles estão vindo ao culto, se eles estão precisando de alguma necessidade, se eles precisam que o presbítero ore, vá lá, realize algo. Por quê? Porque se isso ficar na mão apenas de um pastor, 2 líderes ou algo do tipo, nós não conseguiremos fazer isso. Nós não teremos atenção a isso. Né? E isso se torna algo que, por vezes, leva a igreja apenas ao quê? Apenas a um falso sentimento de congregação. E não é esse o desejo que a gente quer. O desejo é que a gente tenha um bom sentimento de congregação. E para isso também precisamos de diáconos. Amém?